Relatório do IPBES sobre o estado da biodiversidade planetária alerta: é iminente o risco de desaparecimento de mais de 1 milhão de espécies animais e vegetais sobre a face devastada e aquecida da Terra. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Veja agora. Essa será a 6ª extinção global. As taxas de extinção de espécies animais e vegetais estão aumentando em uma escala sem precedentes. A abundância média de espécies nativas na maioria dos principais habitats terrestres caiu em pelo menos 20%, principalmente desde 1900. Mais de 40% das espécies de anfíbios, quase 33% dos corais e mais de 1/3 de todos os mamíferos estão ameaçados. Essa perda é resultado direto da atividade humana e constitui uma grave ameaça ao bem-estar humano em todas as regiões do mundo. Alerta de um grupo de cientistas de 50 países, incluindo o do Brasil. Eles são autores da primeira avaliação global do estado da natureza da Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que é o IPBES na sigla em inglês. O sumário para os formuladores e polícias do relatório foi lançado em maio deste ano, em Paris, após ter sido aprovado por 132 países durante a 7ª sessão plenária do órgão, chamado de IPCC para Biodiversidade. Elaborado ao longo dos últimos 3 anos por 145 especialistas com contribuições com outros 310 autores, o relatório avaliou mudanças da biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos, como o fornecimento de alimentos e de água durante as últimas 5 décadas, e para isso foi feita uma revisão sistemática de cerca de 15 mil fontes científicas, governamentais e de conhecimento indígena e de comunidades tradicionais. O relatório aponta que ecossistemas, espécies, populações selvagens, variedades locais de plantas e de animais domesticados estão encolhendo, deteriorando ou desaparecendo. Dessa forma, a rede essencial e interconectada da vida na Terra está ficando menor e cada vez mais desgastada. Pelo menos 680 espécies de vertebrados foram levadas à extinção desde o século XVI e mais de 9% de todas as raças domesticadas de mamíferos usados para alimentação e agricultura foram extintas até 2016. Além disso, estima-se que 1 milhão de espécies animais e vegetais estão agora ameaçadas de extinção. Entre os fatores responsáveis por esse declínio de espécies estão, em ordem decrescente, as mudanças no uso da terra e do mar, a exploração direta de organismos, as mudanças climáticas, a poluição e espécies tóxicas invasoras. Desde 1980, as emissões de gases de efeito estufa dobraram, elevando a temperatura média global em pelo menos 0,7 graus. O aquecimento global já tem afetado a natureza do ecossistema, a genética das espécies, e os impactos devem aumentar nas próximas décadas, em alguns casos, superando o impacto da mudança do uso da terra e do mar e outros fatores que apontam os autores do relatório. Mais de 1/3 da superfície terrestre do mundo e quase 75% dos recursos de água doce são agora dedicados à produção agrícola ou pecuária. O valor da produção agrícola aumentou em cerca de 300% desde 1970. A extração de madeira aumentou em 45% e aproximadamente 60 bilhões de toneladas de recursos renováveis e não renováveis são extraídos globalmente a cada ano, número que quase duplicou desde 1980. A degradação da Terra, contudo, reduziu a produtividade de 23% da superfície terrestre global. A poluição plástica cresceu 10 vezes desde 1980 e entre 300 e 400 milhões de toneladas de metais pesados, solventes, lama tóxica e outros resíduos de instalações industriais são despejados anualmente nas águas do mundo. Segundo os pesquisadores, as tendências negativas na natureza continuarão até 2050. Além desse período, persistem em todos os cenários de política explorados no relatório, exceto aqueles que incluem mudanças transformadoras, devido aos impactos projetados e mudanças crescentes no uso da terra, exploração de organismos e mudanças climáticas, embora com diferentes significativas entre regiões. Apesar do progresso nas políticas de preservação, os autores consideram que as metas globais para conservar e usar a natureza de forma sustentável para alcançar a sustentabilidade não podem ser alcançadas nas trajetórias atuais. As metas até 2030 e para além desse período podem ser alcançadas apenas por meio de mudanças transformadoras e de fatores políticos e tecnológicos, ponderam eles. Os autores identificam como um elemento-chave de políticas futuras mais sustentáveis a evolução dos sistemas financeiros e econômicos globais, visando a construção de uma economia global sustentável.
afastando-se do atual paradigma limitado de crescimento econômico. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre este assunto? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.